Êxodo capítulo 29. As cerimônias de consagração. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pães e bolos sem fermento, amassados com azeite. Também coscorões sem fermento, untado com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Os porás num cesto, e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás vestes, e vestirás Arão com a túnica e com o manto da estola, e com a estola, e com o peitoral também o cingirás com um peito de obra de artífice de estola. E a mitra porás sobre sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes fará vestir túnicas, e os cingirás com um cinto a Arão e aos seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio para o estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e aos seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à borda da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar, mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que o cobre as entranhas, o redenho sobre o fígado, ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco, tu as queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício e pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro. Tomarás o seu sangue e os espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas. Então as porás sobre as suas partes e sobre as suas cabeças. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a tua cabeça. E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. O restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar, e o azeite da unção, e os espargirá sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, para que ele seja santificado, e também as suas vestes, assim também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins, com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. É um pão, um bolo de pão azeitado, é um coscorão do cesto dos pães, sem fermento, que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com o movimento te oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, e a oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é por Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isso será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada, e foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que foi de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos,
a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos, e com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirás, aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que foi feita a expiação, para consagrá-los, para santificá-los. Mas não quem for sacerdote delas não comerá, porque são santas. E sobejar alguma coisa da carne das congregações, ou do pão até pela manhã, o que sobejares queimarás com fogo, não se queimará, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e aos filhos conforme a tudo que o Senhor te ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho para o sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele. Assim os ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. O altar será santificado. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com 1 cordeiro a 10ª parte da flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como a sua oferta da manhã, conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo e por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus.